Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá família, graça e paz, abençoados. Graça e paz, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. E esse é o tema: esvaziando do nosso próprio ego, esvaziando-se a si mesmo. É uma tarefa difícil, né, irmãos? Realmente é uma tarefa complicada. Você se esvaziar do seu eu, da sua autossuficiência, da sua prepotência, né? Você abrir mão da sua vaidade, mas como filhos de Deus que somos, esse é um exercício diário que devemos exercitar, praticar. Esvaziar-se do seu eu em situações em que você tem razão, esvaziar-se do seu eu em certas situações em que o outro errou, sabe? Em que o outro falhou e você simplesmente tem ali a oportunidade de lançar na face, né, do outro e questioná-los, mas mesmo assim você se controla, você se coloca como uma pessoa humilde, como disse Jesus, como um servo. Eu vim para servir, não para ser servido. Não estou falando isso que você não deve lutar pelos seus direitos. Não estou falando isso que você não deve, sabe, se defender. Você não vai se tornar uma vítima ou um alvo para que os outros venham atirar pedra em você. Não é isso. Mas eu me refiro justamente quando trata-se de você mesmo. Você e Deus, no seu secreto com Deus, sabe? Você, porque muitas vezes nós podemos passar uma imagem para as pessoas, nós podemos externar algo, mas internamente ser outra. Sabe, você percebe muitas pessoas que fingem, aparentam, se apresentam-se uma coisa, mas quando você vai passando a conhecer essa pessoa, a convivência com essa pessoa, você percebe que aquela pessoa, ela usa uma máscara. Ela não é aquilo que ela apresenta ser. Ela não é aquilo que a mídia mostra. A gente vê isso muito nas redes sociais, na televisão, né? As interpretações, os teatros. E dentro da religião isso não é diferente. Sabe? O teatro, as máscaras estão caindo. Por quê? Porque nada há em oculto que não haja de ser revelado. E nas nossas vidas é necessário que haja uma transparência de quem verdadeiramente nós somos, não para o outro, mas para você mesmo. Quem é você? Quem é você quando você está só? Quem é você quando você está, sabe, pensando? Quem é você quando o outro não vê? Então, será que eu sou humilde porque eu falo para as pessoas que eu sou humilde? Ou eu me represento como uma pessoa humilde? Será que eu não tenho dentro de mim uma vaidade? Todos nós temos. Todos nós temos algum tipo de vaidade. Mas será que essa vaidade ela não vai de alguma forma te prejudicar? Ou prejudicar terceiros? Então, para tratar com isso, né, para saber lidar com isso. E o maior exemplo de tudo, de todos, foi Jesus Cristo. Muitas vezes nós endeusamos a nós mesmos, sabe? E sem perceber, começamos a nos promover. E Jesus não fazia isso.
Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. O qual, eu vou ler o 5, que é bem interessante. Tendo em vós aquele sentimento, que aqui o sentimento é traduzido por uma atitude, né? Tendo em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Por que uma atitude? Porque o versículo 6 e 7 vai explicar. O qual, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação, sabe? Ser igual a Deus. Coisa que deveria ou que devia aferrar. Ou seja, coisa que era dele, que era a verdade, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O interessante é que no 7 diz, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Porque esvaziar-se a si mesmo é servir. Esvaziar-se a si mesmo é não se propagar, é não se promover, sabe? É não se ensoberbecer. Esvaziar-se a si mesmo é se colocar como servo. E ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, nós percebemos aqui o que Cristo fez. Subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Então, a nossa vida, como filhos de Deus que somos, naturalmente é essa vida de renúncia, essa vida de esvaziar-se a si mesmo, é não usar da liberdade que temos para dar ocasião a essa carne, a esse ego, essa soberba. E isso é um exercício, irmãos, que diariamente precisamos praticar. Como eu falei, não é fácil, porque existem situações em nossas vidas que você perde, digamos assim, o controle, o equilíbrio emocional. Mas quando você lembra da graça de Deus, da palavra de Deus, sabe? Você começa a se dominar, você começa a trabalhar isso em você mesmo, esvaziar-se de si mesmo. Porque uma vez que nós estamos vazios de nós mesmos, aí estamos cheios de Deus. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para me encher do Espírito, para me encher da graça, do amor, da presença do Pai, eu preciso me esvaziar do vinho da contenda, sabe, do meu achismo, do meu ego, me esvaziar da minha autossuficiência, do orgulho, da carnalidade, da soberba, para aí sim eu me encher da presença desse Espírito. Quem somos nós? Eu venho analisando, na verdade, né? Na verdade, nós que falamos do Evangelho da Graça, nós precisamos trabalhar isso em nós. Assim como disse Paulo, eu sou o menor de todos os santos. Não cabe, não há lugar em nossas vidas para, eu sou professor, sabe? Eu sou mestre. Jesus já dizia, olha, ninguém chameis de mestre, ninguém chameis de Senhor. Um só é o vosso mestre Cristo, um só é o vosso Senhor. O vosso professor, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. E às vezes eu percebo uma certa vaidade na vida de
de algumas pessoas, seja dentro do sistema religioso e até mesmo no campo da graça. As pessoas acabam, quando não é o propagador em si, quando não é o pregador em si, da graça de Deus, às vezes são as próprias pessoas que começam a idolatrar os homens, como se esses homens, como se nós fôssemos alguma coisa, sabe? E isso, queira quer não, acaba criando uma vaidade na vida daquele que está ouvindo isso. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho aqui no YouTube, eu via muitos irmãos em graça se intitulando pastor da graça, apóstolo, bispo. E aí eu comecei a pregar, muitas pessoas me chamavam de bispo, de pastor também, né? Profeta da graça. E aquilo foi me incomodando, me inquietando, porque na graça não tem espaço para isso. Eu tenho que diminuir para que o Senhor cresça. Somos quem somos pela graça dele. E aí eu comecei a trazer algumas mensagens sobre isso, essa questão de episcopado no nosso meio, bispo, bispa, pastora, pastor. Eu tive até um problema interno aqui nas nossas reuniões, que veio algumas pessoas se dizendo em graça. Eu vi até uma senhora lá do Rio de Janeiro. Porque eu sou pastora lá, eu congrego com um irmão lá no Rio, no Sarapuí, eu sou pastora há não sei quantos anos, e eu vendo DVD, CDs, CD gospel e tal. Ela chegou no nosso meio com aquela pompa pastoral, porque veio da igreja lá do apóstolo lá português. Eu disse: minha irmã, preste atenção, a senhora, pela sua idade, quase 70 anos, será respeitada no nosso meio, será acolhida, mas esqueça isso, para de levantar essa bandeira de que eu sou pastora, que eu vim da igreja do apóstolo X ou Y. Em graça não tem isso. Não, mas você é pastor. E começou a me chamar de pastor. Eu falei: não adianta, não force a barra. Eu quero... Tem irmãos aqui que me chamam de pastor, irmão Elcio, mas sem nenhum tipo de apego, e eu não me deixo ser levado por isso. Mas essa irmã criou uma confusão, não, porque aí virou uma discussão, os irmãos foram dizer que não existia pastora, e nem existia nem nesse cargo de pastor em graça, e essa mulher virou a casaca, e depois já começou a dizer que era ateísta, e hoje fala mal aí da gente, de nós que pregamos o Evangelho da Graça. Então, muitos irmãos depois disso, parou de se intitular pastor, de apóstolo, Por quê? Porque nós somos irmãos. E na graça de Deus não há lugar para isso, tá bom? Então é necessário nos esvaziar de nós mesmos. Tá? Então você que prega o Evangelho da Graça, eu tenho acompanhado que tem um movimento aí que já não prega a graça, que saiu do sistema, que agora porque agora é outro nível de conhecimento, uma soberba, porque nós estamos em um nível avançado, nós não somos igual a esses irmãos aí, Geraldo, Elcio, Cristiano França, o André Pimentel, nós não somos igual aí o irmão Carlos Gomes. Esses irmãos não entendem nada, esses irmãos que vivem aí pregando a graça, nós não somos igual a esses irmãos, nós estamos em um nível profundo de revelação. Aí os abençoados que acompanhavam o Evangelho da Graça, na humildade, na simplicidade, aí hoje em dia estão todos seguindo esses homens, esses ídolos, esses bezerros de ouro. Está pior do que o sistema religioso, que tinha lá os seus profetas e os seus pastores presidentes. Agora eles estão criticando o Evangelho da Graça de Deus, que exalta simplesmente a Cristo, e estão agora exaltando esses homens. E outra coisa, e se você, discordar desses homens, eles compram briga. Eu sei disso, tem irmãos aí, irmãs que acompanhavam a palavra da graça, que se você falar isso aqui contra essas doutrinas modernas, pós-graça, que saíram da graça e tal, elas cismam com você. Não nos acrescenta nada, irmão. Sabe por quê? Pura soberba, pura vaidade.
E o engraçado que nós vemos é a carne sendo ativada na vida dessas pessoas, a ponto dessas pessoas irem para as redes sociais, para a plataforma, não falar daquilo que entende, quer pregar diferente, quer pregar uma outra coisa que não seja evangelho, que pregue. Mas o que nós vemos é uma afronta direta aos irmãos, são palavras, sabe, palavras duras, palavras obscenas, sabe? Vai tomar não sei aonde, vai esse safado, esse não sei o quê. E eu me pergunto, que vida com Deus essas pessoas têm? Cadê a humildade? Cadê o esvaziar-se a si mesmo? Ora que se eu não concordo lá com o irmão que prega assim, se eu não concordo com nada com o sistema religioso, mas porque eu não concordo lá com mala cheia, eu vou chegar aqui, aquele camarada, é isso, vai não sei pra onde, e vagabundo, e não sei o que, e é um safado. Gente, eu estou me revelando quem eu sou. Eu não posso estar abafando, achando que estou falando a verdade. Porque eu estou denunciando o sistema, esses cambada de não sei das quantas. Não, meu irmão, eu estou revelando quem eu sou. Eu estou mostrando o meu caráter, não é o dele. Eu estou expondo o meu caráter e não dele. E a gente bate contra a doutrina, que é enganadora, contra o sistema religioso de um modo geral, mas contra a pessoa. E vai, e sei o que, e cambada de não sei o que. Uma linguagem que não condiz o Evangelho de Cristo, irmão. E é por isso que eu tenho visto muitas pessoas se esfriando na graça de Deus. Muitas pessoas que estão indo por esse caminho esse sem volta. Porque não consegue mais ser doutrinado, não pela letra da graça, não pela Bíblia, mas não consegue mais ser doutrinado pelo amor de Deus, pela consciência pura. Não consegue mais. Por quê? Por causa do eu. Eu sei, eu faço, eu digo, eu aconteço, eu. João Batista disse, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Paulo disse, já estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos viver Cristo? Vamos parar com essa vaidade. É por isso que eu falo sempre para os irmãos, queridos, vai falar do Evangelho da Graça para uma pessoa que está no sistema, a pessoa começa a se exaltar e discutir com você, deixa lá, não tente se explicar não tente mostrar que você é melhor do que ele, porque você tem mais conhecimento. Mas esse conhecimento também promove na tua vida descanso e paz. Então não adianta você tentar provar nada para ninguém. Deixa lá. Querem viver na confusão? Que vivam. Vamos continuar focando, falando da graça de Deus, denunciando o sistema religioso dentro da doutrina, mas sem partir para o pessoal, sabe? Sem ficar aí dando nome aos bois. E sem ficar nessa carnalidade de se achar doutor, professor e maioral da graça de Deus, porque não tem, só Ele, tá bom? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Graça e paz.